Ana Gorete, eu quero deixar um agradecimento muito especial ao meu amigo Mauro Passos pelo convite e de poder estar aqui convosco. Também pela colaboração que temos desenvolvido desde 2013, quer no plano de vacinação contra o HPV, quer nos workshops de língua portuguesa, nomeadamente no Mundial do HPV 2015 em Lisboa, no Mundial do HPV 2017 e agora em Cape Town, e agora vamos estar na Eurogine 2017 em Amsterdão, também um workshop em língua portuguesa. Estão todos convidados a estarem connosco. Deste trabalho em colaboração da língua portuguesa, eu acho que já é tempo de nós reunirmos e lançarmos um desafio à comunidade internacional. Por que não o Dia Mundial contra o HPV? Vamos a isso, colegas lusófonos, juntarmos todos. Bom, agora vou-me dirigir aqui à sua doutora Ana Gorete Maranhão. É médica, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Coordenou a área técnica de saúde da criança do Ministério de Saúde no período de maio de 91 a julho de 2003 e atualmente é coordenadora nacional substituta do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A palestra é sobre vacinação contra o HPV para os meninos. O que conseguimos após 6 meses do início da implementação do Brasil. Doutora. Boa tarde a todos. Mauro, meus agradecimentos pelo convite feito ao Programa Nacional de Imunização para estarmos aqui hoje apresentando para vocês como foi a experiência da implantação da vacina HPV aqui no nosso país, com uma ênfase especial em relação à questão da implantação dos meninos. Eu tenho um problema com essas... Passa em qual? Vocês sabem? O vermelho passa e o verde... O verde vai para frente? É um problema... ok. Bom, o Brasil, junto com mais 70 países, né, em 2014, implantou a vacina para as meninas. Eu vou fazer um pouquinho de retrospectiva para vocês entenderem e compreenderem aquilo que a Adélia falou hoje ao meio-dia, do esforço que o país está fazendo para a questão da implantação da vacina HPV, não só o esforço, mas todo o cuidado que se teve na implantação nessa nova vacina dentro do calendário nacional de imunização. Um pouquinho, uma propaganda, o Programa Nacional de Imunização, esse ano, faz 43 anos de existência, é um programa que, ao longo desses anos todos, tem uma série de vitórias, né, erradicação, eliminação de várias doenças, mas tem muitos desafios. E, para nós, a questão do alcance de altas coberturas vacinais nessa nova vacina incluída dentro do calendário, que é a vacina de HPV, é um desses desafios que nós estamos enfrentando e que a gente espera dividir um pouquinho com vocês. Então, já a partir de 2006, a Austrália foi o primeiro país a implantar a vacina HPV, né, e, seguido, aí, nós hoje temos 71 países com essa implantação, alguns no âmbito nacional, como é o caso do Brasil, outro em subnacionais, como a gente tem aí a Argentina e outros, Panamá e outros países. Eu tenho um problema aqui. Não. Gente, eu adiantei demais. Okay. Não, só um minutinho. Aqui vai para frente? Não, o verde vai para frente.
Ok. Bom, com todos os estudos mostrando que a questão das repercussões negativas do HPV não eram próprias só das mulheres, que também os homens, e até com maior gravidade, porque as mulheres, pelo menos, fazem um preventivo em relação ao câncer de colo uterino e podem detectar lesões ainda muito precoces, o homem, isso não é... Eles não têm um exame que possam fazer essa detecção precoce, e, quando é diagnosticado, já é numa fase muito tardia, né? E esses estudos todos mostrando a questão da incidência e da relação do HPV com os cânceres de pênis, ânus, orofaringe e verrugas genitais no homem, e também, né, a importância da inclusão dos meninos nessa vacinação como uma forma também de reduzir o câncer nas mulheres, né, porque eles são os principais transmissores do vírus para a mulher, fez com que vários países do mundo, já em 2013, como foi o caso da Austrália, incluíssem essa população masculina dentro dos seus programas de vacinação contra o HPV. O Brasil inclui o menino agora, em 2017, né, foi o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a fazer essa inclusão em todo o território nacional. Nós iniciamos com meninos de 12 e 13 anos, e vocês vão ver que essa faixa etária agora se expandiu. Eu faço um pequeno retrospecto para vocês verem como é cuidadosa a forma que hoje o PNI faz para incluir qualquer tipo de vacina, e com HPV foi também, dentro do seu calendário nacional de imunização. Então, nós tivemos essa vacina licenciada no Brasil em 2006, e em 2012 nós fizemos um grande estudo de custo-efetividade, porque para a gente é importante que a gente saiba que, primeiro, HPV é um problema de saúde pública; segundo, que faixa etária que nós vamos vacinar; terceiro, vamos ter vacina, vamos ter recursos para que a gente possa ter, de fato, uma vacinação continuada, sem falta de vacina. Tudo isso foi feito desse grande estudo de custo-efetividade, com seus resultados. Esses resultados foram avaliados pela Conitec, que é uma comissão da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, e pelos nossos assessores do Programa Nacional de Imunização, sendo, então, definida a implantação para a faixa etária de meninas entre 9 e 13 anos de idade naquele período, né, de uma forma escalonada, né? Depois da definição desse público-alvo, a gente começou a fazer todo um trabalho de articulação com as entidades de classe, movimentos de mulheres, sociedades científicas, igrejas, tudo no sentido de a gente preparar o campo para que não tivesse resistência, porque, como a gente sabia que era uma vacina ligada à questão da vida sexual, isso poderia trazer muitos entraves na hora da nossa implantação, né? E preparando todo o material técnico, publicidade, para que a gente pudesse divulgar para toda a população brasileira, nos meios de comunicação, a importância da vacinação, né, e que as famílias concordassem em levar essas meninas para a vacinação. Tá? E também criamos, dentro do nosso sistema de informação, um vacinômetro, que seria para medir, no primeiro ano da implantação dessa vacina, como estavam as coberturas, não só por estados, mas por municípios brasileiros também. E esse foi a nossa linha do tempo da implantação. Em 2014, foram meninas de 11 a 13, em 2015, meninas de 9 a 11, incluímos a população de meninas de 9 a 26 anos vivendo com HIV, AIDS. Em 2016, as meninas de 9 a 13 anos de idade, e, nesse ano, nós incluímos meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, para a primeira dose, porque, para a segunda dose, essas meninas fazem até 15 anos, e a gente recomenda que, se uma menina chegar com 17 anos e tiver feito a primeira dose até 14 anos, 11 meses e 29 dias, que não se perca a oportunidade de vacinar essas meninas, não importa que elas tenham 16, 17 ou 18 anos. Esse ano também, por uma solicitação do nosso grupo técnico assessor do CETAI, nós incluímos também aquela população de 9 a 26 anos imunodeprimidos.
né? Ou seja, pacientes transplantados de órgãos sólidos, pacientes oncológicos que tivessem químio ou radioterapia também, porque vocês todos sabem que são pacientes muito mais propensos a ter infecções graves pelo HPV. Então, essas meninas de 15 anos elas foram incluídas para a segunda dose. Isso representa aí cerca de 460 mil meninas nessa faixa etária que vão se beneficiar com essa medida tomada esse ano, né? E a gente tem aí, de 2014 a 2017, ainda um rescaldo de meninas que vocês vão ver que a gente não está com cobertura de segunda dose adequada, de 5,5 milhões de meninas foram imunizadas, isso correspondendo aí a 46% do total de meninas nessa faixa etária, mas nós ainda temos aí um percentual grande de meninas que deverão ser vacinadas com a segunda dose. E, depois de um longo trabalho, e aí eu agradeço o Mauro, ele contribuiu enormemente, o Fedrize, no sentido de incentivar, motivar os nossos gestores na implantação dessa vacinação para os nossos meninos, né? Que eu acho que é uma questão até de equidade, de gênero, da gente poder estar fornecendo para esses meninos e aí melhorando toda a questão e contribuindo com o programa de saúde do homem do Ministério da Saúde, no sentido de você estar promovendo também, não só para as meninas, mas para os meninos também, uma medida tão eficaz em relação à prevenção não só de verrugas genitais, mas também dos cânceres ligados à saúde da população masculina. Então, esse ano, agora, a partir de julho, nós ampliamos a faixa etária de meninos, né, que era de 12 e 13 anos, e nós estamos vacinando agora meninos de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? A questão dos pacientes imunodeprimidos eu já falei, e também a questão da faixa etária de meninos em relação à população que vive com HIV e AIDS. Somando-se meninas e meninos, isso dá aí cerca de 161 mil pessoas vivendo nessa situação que precisam ser vacinadas pelo risco maior também dessa infecção mais grave nesses pacientes com HIV. Né? Então, para 2017, a meta nossa é vacinar 80% dos 7,1 milhões de meninos, que é essa a faixa etária entre 11 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, e o restante dos 4,3 milhões de meninas de 9 a 15 anos de idade que precisam ser vacinadas. Né? Nós tivemos a sorte que, em 2017, né, nós tivemos 2 grandes estudos sendo divulgados que vêm, além dos resultados importantes em relação à doença HPV, a sua forma de atingir o sexo, principalmente o sexo masculino, eles respaldam em muito a decisão que o Ministério da Saúde tomou, agora nesse ano, de incluir a vacinação contra HPV dentro do seu calendário nacional de imunização. O primeiro é um estudo americano, onde é um dos primeiros estudos que faz a relação entre o HPV e as infecções de orofaringe, né, mostrando que a vacinação, quando eles estudaram quem tinha tomado a vacina e quem não tinha tomado, encontraram uma diminuição de 88% nas taxas de infecção oral por HPV nessas pessoas de ambos os sexos vacinadas. E o impacto foi muito maior quando eles viam só o homem vacinado. Nenhum homem vacinado foi encontrado a infecção em orofaringe, ao contrário dos não vacinados, que tinha aí uma proporção de 2,1%. E o outro estudo é um estudo, é o RIM, que aqui no Brasil é coordenado pela Luísa Villa, né? E é talvez um dos maiores estudos que observa a história natural do HPV na população masculina. Esse estudo tem 11 anos, ele começou em 2005, são mais de 4 mil voluntários em 3 países, Brasil, Estados Unidos e México, né, mostrando que o brasileiro tem uma infecção na região genital muito maior do que nos mexicanos e que nos norte-americanos. Aí os brasileiros têm 72%, né, tem uma incidência de câncer 3 vezes maior
nos homens brasileiros que nos norte-americanos. Lembrando que aí também tem outras questões que interferem em relação ao câncer peniano, a questão da vida sexual, a higiene, mas que o HPV também tem uma forte relação com esse câncer, né? E que os tipos de HPV mais encontrados nesse estudo, nesse grande estudo, foram o HPV-6, que é muito relacionado à verruga genital, e o HPV-16, relacionado com os tumores de ânus, de pênis, e lesões que podem ser cancerígenas, e, principalmente, esses dois tipos de HPV, eles estão dentro da vacina quadrivalente, que é a vacina utilizada dentro do Programa Nacional de Imunização, mostrando aí o impacto que essa vacina terá no futuro em relação à saúde das mulheres e dos homens. Bom, aqui é só para mostrar que de 2014 até 2017, nós já distribuímos para os estados e municípios quase 27 milhões de doses de vacina HPV. É um quantitativo enorme. Hoje, essa vacina, nós fizemos um acordo de transferência de tecnologia, né, entre a Merck, que é a detentora da vacina, e o Instituto Butantan, em São Paulo, e a previsão é que entre 2018 e 2019 o Brasil fique sustentável, autossustentável em relação à vacina HPV. É uma vacina que é muitas vezes mais barata do que que é vendida, está em torno de R$400 na clínica privada. Hoje o Ministério da Saúde compra essa vacina por R$43 para ser distribuído para a nossa população. Então, esse acordo de transferência de tecnologia nos permitiu ter um preço acessível para que a gente pudesse incluí-la dentro de um programa de saúde pública, mas se você multiplicar 43 por 27 milhões, é uma montanha de dinheiro que o país gasta com essa vacina, e é essa a nossa preocupação quando eu já vou falando para vocês, quando a gente olha as coberturas que a gente tem. Hoje nós temos 36 mil postos de vacinação em todo o país, ou seja, a vacina está lá disponível para os nossos adolescentes. O Ministério da Saúde também trata o HPV de uma forma muito especial. É a única vacina, né, das 19 que o Calendário Nacional de Imunização contempla dentro da sua estopo de vacinas, que tem 2 campanhas de comunicação por ano. As pessoas dizem, é muito rápida, passa rápido, é um mês, é uma semana, mas vocês têm que avaliarem que nós disputamos com todos os programas do Ministério da Saúde e com mais os 20 e tantos ministérios um espaço na mídia. Mas nós temos campanha de comunicação em março, que seria a primeira dose, e agora nós vamos ter em setembro, que seria a segunda dose. Além disso, desde o ano passado, a gente está incluindo a vacina HPV dentro da campanha de multivacinação. O adolescente está entrando, especialmente por causa da vacina de HPV, que acontece em outubro, e ano passado a gente conseguiu que uma parcela importante de adolescentes fossem nessa campanha e se vacinassem contra o HPV. Então, é, de fato, uma vacina prioritária dentro daquelas que são contempladas no Programa Nacional de Imunização. Mas com todo esse trabalho, todo esse cuidado, toda essa montanha de dinheiro que a gente gasta comprando a vacina, a gente sabe que estados e municípios precisam avançar nas coberturas vacinais de HPV, não só nos meninos, mas nas meninas também. Se a gente pegar, no geral, as coberturas vacinais hoje, se a gente pegar a cobertura acumulada de 9 a 15 anos na primeira dose, a gente tem 73,6% das meninas nessa faixa etária vacinadas com a primeira dose. Com a segunda dose, isso já está caindo para 46,2%. A gente sabe que o adolescente é um público que não procura serviço de saúde, né? Ele se acha assim, o rei da saúde, e muito menos para tomar a vacina. Então, é um público diferenciado que a gente tem que trabalhar com uma estratégia muito especial para convencer esse adolescente a se vacinar, e a gente sabe que a melhor estratégia, e a experiência dos outros países mostra, vocês vão ver, que quem vacina no ambiente escolar consegue vacinar
mais de 50% da sua população de adolescentes. A gente teve essa experiência no Brasil, se vocês lembram, a primeira dose da vacina HPV em 2014, nós conseguimos uma cobertura de mais de 100% das meninas. Em 3 meses, nós conseguimos cobertura de 80%. Foram quase 4,5 milhões de meninas vacinadas contra o HPV em 3 meses do início da sua implantação. Aí teve toda aquela série de problemas na mídia, daquelas meninas de São Paulo que tiveram ansiedade pós-vacinal, que o Fantástico dedicou um tempo enorme mostrando as meninas ficaram paralíticas, as meninas não conseguem andar, e essas meninas foram avaliadas neurologicamente, fizeram todos os exames, e 3 dias depois essas meninas tiveram altas, todas maquiadas, bonitinhas, mas o estrago já estava feito. Depois desse episódio de São Paulo, e depois de toda uma mídia, e aí dando gás para os movimentos antivacinas, que já começam no Brasil a ter uma atuação bastante forte, principalmente nas redes sociais. Tanto é que hoje no Ministério nós temos uma equipe de comunicação que se ocupa só a trabalhar a questão dos grupos antivacinas, respondendo não só a questão da vacina HPV, mas as outras vacinas também, mas foi muito difícil. Teve um impacto que, na segunda dose dos 100%, nós conseguimos, esse ano, vacinar, na segunda dose, só 40% dessas meninas. Foi, de fato, um estrago feio. Em relação aos meninos, tudo bem que a gente começou esse ano, mas a gente esperava, até porque, junto com a vacina HPV, nós incluímos também o reforço da vacina contra a meningite C, porque a gente sabe que meningite é uma doença que tem um apelo, as famílias têm medo, é uma doença grave, que pode matar em 24 horas, então nós vamos botar na mesma faixa etária, porque a gente vai ser um chamariz para que o adolescente vá tomar a vacina de meningo C e tome a vacina de HPV. Nada adiantou, porque está baixo tanto as coberturas de meningo C como as coberturas dos meninos, mostrando que, de fato, a gente tem que voltar para a estratégia de vacinação dentro do ambiente escolar para a gente conseguir altas coberturas, né? Então, nós estamos hoje aí com uma cobertura de 20% em relação à vacinação de meninos. Um esforço enorme, foi uma conquista, festejamos muito, não foi, Mauro? A introdução da vacinação para meninos, mas o resultado a gente espera que vá melhorar. Eu estou igual a Adélia, nós temos que ser positivas. Aqui, só para vocês terem uma noção em relação à questão dos estados, né? A gente tem aí uma média de 46% para as meninas, das 2 doses, e uma das coisas que preocupam muito a gente é quando a gente pega os estados da região norte, né? Porque a gente sabe aonde você tem a maior incidência do câncer cervical, aonde você tem uma saúde do homem muito mais fragilizada, e você vê que muitos estados da região norte estão com uma vacinação muito aquém daquela desejada. E tem uma outra questão também que eu gostaria de comentar com vocês, nós, inclusive, pensamos em retirar a faixa etária dos mais jovens, de 9 a 11 anos, porque, por exemplo, países como a Grã-Bretanha, eles só vacinam a partir dos 12 anos de idade, porque um estudo com as famílias mostrou que as faixas etárias mais jovens são mais difíceis de vacinar. Mas o Brasil é um país tão grande, tem tantos países dentro, que não dá para a gente generalizar, porque a gente sabe que se a média nacional de início de vida sexual no Brasil é de 13 anos, na região norte é 9, tá? E para homens e 11 para meninas. Então, a gente teria que trabalhar alguma coisa aí que a gente pudesse ver essas realidades regionais e não fazer uma norma para o país como um todo. Aqui mostrando para vocês a questão das faixas etárias dos extremos, que a gente tem melhores coberturas nas faixas etárias mais velhas do que nas mais novas, e aí mostrando a questão da região norte, muito preocupante nessas faixas, onde essas meninas já estão iniciando a sua vida sexual. Aqui, em relação aos estados da região norte, né, mostrando também essa nossa preocupação em relação a essas faixas etárias mais jovens.
E um dado que para nós é assustador, gente. Se nós formos somar as coberturas muito baixas com as baixas, nós temos aí mais de 90% dos municípios brasileiros se enquadrando com essas coberturas. Ou seja, você só tem no país 4% dos municípios com cobertura adequada de uma vacina que está lá, é de graça, é segura, é disponível para toda a população. Esse ano, até o momento, a gente vacinou 729 mil meninos, né? Com uma cobertura também muito baixa. Aí a cobertura do Brasil está em torno de 20% só, né? E com aquele mesmo problema. E vocês podem ver que a gente pega aí, essa questão da baixa cobertura é preocupante na região norte por causa do início da vida sexual muito precoce, mas ela é preocupante no país como um todo, tá? Com exceção da região sul, que você tem coberturas um pouquinho melhores. Você vê o DF, que inclusive iniciou a sua campanha de vacinação do HPV antes do Ministério da Saúde. Ele iniciou já em 2013, ele começou a vacinar as adolescentes do sexo feminino. Hoje, essa cobertura de meninos está aí em torno de 10%, mostrando que não é próprio de regiões onde você tem mais dificuldade de acesso, onde você tem uma situação socioeconômica pior, de ter baixas coberturas. Você tem isso no Brasil como um todo. Aqui por região, né, mostrando isso que eu falei para vocês, um pouquinho melhor na região sudeste, né? Aliás, na região sul. E aí a gente tem mais um desafio a enfrentar, tá? Desde 2015, nós estamos incluindo a população de mulheres vivendo com HIV/AIDS. Esse ano incluímos os meninos também. Quando a gente pega a cobertura dessa faixa etária, e aqui, gente, ela ainda é menor, porque aqui estão incluídas também as meninas de 9, que não dá para você separar, que já tomaram a vacina, independente de ter DST ou não, mas aí a gente tem uma cobertura em torno de 10% nessa população. Todo o esforço que a DST está fazendo para incentivar, né, esses centros de referência da DST, os estados. A Adélia agora mandou uma comunicação para todos os coordenadores estaduais de DST, mostrando a importância da vacinação, mostrando a questão das baixas coberturas, a questão de que vacinas vão vencer sem serem utilizadas, numa população que precisa muito mais do que a população que não convive com HIV/AIDS, para ver se a gente incentiva essa população e aos profissionais de saúde, porque eu estou falando da população, gente, mas nós também precisamos incentivar os nossos colegas a falar da importância de vacinar contra o HPV. A gente teve muita dificuldade, especialmente com o pessoal da área de saúde da família, no sentido de mostrar que essa vacina está lá, ela é importante e que os adolescentes devem tomar. Eu acho que isso é um papel que nós devemos tomar para nós, no sentido que cada consulta que uma adolescente faça, que se peça o cartão de vacina, se pergunte se tomou a vacina HPV, se tomou as outras vacinas, e comece a manifestar a eles a importância, a necessidade de vacinar contra o HPV, para ver se a gente melhora essas coberturas, porque a gente sabe que, se nós não conseguirmos altas coberturas vacinais, nada dos benefícios que essa vacina pode trazer para a gente vai acontecer. Com baixas coberturas, sem as 2 doses, o impacto vai ser muito pequeno no país, para tanto esforço que a gente está fazendo em relação à implantação da vacina HPV. Bom, em relação à questão dos eventos adversos, que os grupos antivacinas adoram, não foi só a questão do caso dessa ansiedade pós-vacinal. Nós tivemos um outro caso aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Resende, uma menina que teve hipertensão intracraniana
e que começou até com um problema do próprio serviço de saúde. Essa menina começou com aquela dor intensa, ela buscou o serviço de saúde em Resende, não deram muita importância, não fizeram nenhuma relação com a vacina. Essa menina veio para o Rio, também não deram a menor pelota. Essa menina foi parar em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Ela foi rolando e foi piorando, até que ela soube que em Uberlândia tinha um médico especialista nessa questão da dor, passou por um quadro trombótico e ela foi parar, por infelicidade, num colega que era absolutamente contra a vacina. Esse colega cobrou R$100.000 para essa menina colocar um stent, e aí ela desandou, a mãe, a colocar imagens da menina péssima, né, nas redes sociais e a angariar fundos para poder colocar os stents. E esse médico foi o mesmo que convenceu um promotor público, no final de 2015, a proibir a vacina contra HPV em todo o território nacional, que nos deu um trabalho enorme de fazer toda uma justificativa. Contamos com as sociedades científicas, Mauro nos ajudou muito, no sentido de, em 24 horas, a gente está respondendo essa maluquice, tá? E o resultado só saiu esse ano. Enfim, esse caso foi encerrado, mas vocês vão ver que o fato de você não ligar o evento adverso, às vezes, à vacina, e você não dar uma atenção, como isso cresce e acaba se transformando. E essa página dessa mãe teve não sei quantas mil visualizações. Nos deu um trabalho enorme, e continua dando, porque semana passada ela novamente postou coisas da vacina da morte, assim que ela chama a vacina HPV. Só mostrando para vocês que, em relação à questão dos eventos adversos pós-vacinação, aí a gente tem esse quantitativo, lembrando que isso tem uma relação só temporal, porque, de fato, nós não tivemos nenhum tipo de evento adverso grave, tá? Que fosse analisado nós temos um comitê interinstitucional nacional de eventos adversos que avaliam todos os eventos adversos graves acontecidos no país, e nenhum evento adverso grave foi relacionado com a vacina HPV no país. Tem só uma relação temporal. O que se teve foi dor, calor, rubor, que são febre, dor de cabeça, que isso desaparece depois de alguns dias. E os episódios de ansiedade pós-vacinal, que nos fez refletir que vacinar na escola é perfeito, mas com cuidados, né? Porque fazia-se aquela fila de meninas para vacinar, e a questão da injeção era um gatilho, ou seja, todo mundo morrendo de medo da injeção, foi tiro e queda. O medo, o pavor, a gente vê que tem estudos na literatura mostrando outras vacinas, inclusive tem essa questão da ansiedade até com o uso de Coca-Cola em escolas. Um passou mal e aí uma montanha de outros passou mal também. Aqui mostrando para vocês que aqueles países que conseguiram mais de 50% dos seus adolescentes vacinados, o ambiente de vacinação preferencialmente foi na escola. A gente tem aí um único país, né, que foi... eu estou sem óculos de perto, que conseguiu uma vacinação maior, mas é um país com uma população pequena, mas a Austrália foi um sucesso. Hoje, o Reino Unido tem uma cobertura vacinal de 2 doses de mais de 80%, também vacina dentro das escolas, mostrando que a gente tem que, novamente, retomar e fazer um esforço para que a gente possa estar vacinando os nossos adolescentes dentro do ambiente escolar. Muito por causa da vacina HPV e por outras ações também, o Ministério da Saúde, esse ano, firmou com o Ministério da Educação um programa chamado Programa Saúde na Escola, inclusive com incentivo financeiro. E a ação de imunização é uma ação prioritária dentro desse programa. Tá? Então, a gente está fazendo todo um trabalho com o MEC, não só de vacinar essas meninas na escola. Santa Catarina fez um trabalho lindo agora, de uma articulação entre a Secretaria Estadual com a Secretaria de Educação, vacinando. Eles conseguiram vacinar agora, fizeram uma intensificação no mês de junho, e fizeram um número enorme de vacinação em meninos dentro do ambiente escolar. Nós estamos também trabalhando com o MEC no sentido de preparar um material
para treinar os professores, falando sobre a importância da vacina HPV e da vacina meningo C e das vacinas do adolescente, e também treiná-los no sentido de que, porque assim, nosso grande sonho seria que os professores estivessem aptos no momento da matrícula desse adolescente na escola, deles poderem avaliar o calendário de imunização. A gente tentou até uma época, porque tem até uma lei que existe de proibir a matrícula na escola se não tiver o calendário completo. Só que isso é anticonstitucional. Você não pode impedir a entrada do aluno na escola. Mas que a gente possa, pelo menos, estar fazendo um trabalho da escola com uma unidade de saúde ligada à escola. Não tem a vacina de HPV? Encaminha para essa unidade de saúde, faz um trabalho com a equipe de saúde para vacinar esses meninos. Nós estamos fechando esse material para que a gente possa estar disponibilizando para a escola. Aqui eu trouxe só a experiência do Ceará, que está fazendo um trabalho lindo também, agora, tentando retomar a estratégia de vacinação dentro do ambiente escolar. Né? E aí é que os países com experiência positiva em relação à vacinação dentro da escola mostra que essa é uma estratégia que supera as oportunidades perdidas. Ou seja, você não precisa esperar que o adolescente vá numa unidade de saúde para ser atendido. Até porque a unidade de saúde só funciona naquele horário tradicional, às vezes ele não tem tempo, a família, a mãe trabalha o dia inteiro, é uma outra briga que a gente está tendo dentro do Ministério da Saúde, para que a gente possa ampliar esse horário de vacinação para dar um maior acesso a essas mulheres trabalhadoras. Né? Amplia também a oportunidade de conhecimento desses professores, dessas equipes escolares, no sentido de estar repassando informações importantes para o convencimento das famílias. Tá? Nós, inclusive, na vacinação da escola, nós não fizemos como os outros países, ter uma carta de consentimento, a gente fez o contrário, a gente tem uma carta de recusa, porque a gente achou que isso era uma coisa mais estratégica, porque a família ia ficar mais constrangida de dizer que não pode vacinar. Tá? E a gente teve vários casos de famílias que assinaram não pode e que o adolescente se vacinou. Porque viu todo mundo se vacinando, se vacinou. E tem mais uma coisa, o adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege o adolescente. Então, se ele for uma unidade de saúde, mesmo que a família diga não vacina, é direito dele vacinar. Então, ele vai na unidade de saúde e a unidade é obrigada a vaciná-lo. Né? E a questão também da gente gerar altas coberturas e aí também protegendo aquela população, se for pequena, que não foi vacinada, aí gerando uma imunidade de rebanho. Ou seja, só tem coisas positivas para vacinar dentro do ambiente de educação. E a gente tem aí os desafios, né, que a gente tem pela frente, que é melhorar essa articulação de saúde e educação. Não é fácil, nós tivemos muita resistência do setor educação. Esse ano é que nós conseguimos uma abertura, tá, com um secretário, nós tivemos um secretário que cuida desse assunto no MEC, que, por sorte, tinha introduzido a vacina HPV dentro do ambiente escolar. Ele era secretário de Educação quando o Amazonas resolveu implantar a vacina de HPV em 2013, e ele ficou absolutamente encantado com essa estratégia, e, por sorte nossa, ele agora é o secretário da Secretaria do MEC, que faz essa articulação com a gente lá na educação, na saúde. Né? A questão do monitoramento da caderneta é fundamental, que a gente possa, não só a área de saúde, mas a área de educação também está fazendo essa avaliação para ver que vacinas faltam nesses adolescentes, porque não é só o HPV que está baixo em adolescentes. A gente pegar as coberturas de hepatite B, ela está baixa, de meningo C, ela está baixa, de duplo adulto, ela está baixa, ou seja, o adolescente não se vacina. É difícil se vacinar. Hepatite B, você tem altíssimas coberturas enquanto eles são crianças. Quando eles vão envelhecendo, as coberturas vão baixando. Né? As articulações com as sociedades científicas é fundamental, é quem nos dá o lastro, é quem nos norteia, é quem nos dá apoio, né, em relação à implantação não só da vacina HPV, mas também de todas as vacinas do calendário nacional de imunização. A gente não inclui nenhuma vacina sem que as sociedades científicas relacionadas
relacionadas à área de imunização deem o ok, e a questão da sociedade civil, porque essa vai ser a única forma que a gente vai ter de estar combatendo essa questão das notícias equivocadas divulgadas na mídia. É toda uma articulação com a sociedade civil, com as igrejas e outras coisas mais. E a questão de melhorar a qualidade do nosso sistema de informação. Hoje nós ainda temos 40% dos municípios sem um sistema de informação do PNI implantado, ou seja, o sistema online. Que esse sistema ele traz, pela primeira vez, em vez de doses de vacina, o nome. Hoje a vacina tem nome e endereço. E para o HPV isso é fundamental, porque vai ser a forma que a gente vai ter, de fato, de conhecer a real cobertura dessa vacina, mas como também a gente ter chance de estar reconhecendo e buscando esses meninos e meninas que foram vacinados com uma dose e não foram vacinados com a segunda dose. Vai ser a implantação no nível nacional de todo um sistema informatizado de informação. O Ministério da Saúde tem financiado a compra de equipamentos, de computadores, capacitado os profissionais, mas também essa é uma tarefa árdua, isso aí já vai desde 2013 e até o momento a gente só tem 60% de municípios com esse sistema implantado. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois... Tivemos... O que aconteceu? A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. Vocês veem que as faixas etárias ainda são as do começo do ano, porque essa foi a campanha que nós lançamos em março. Agora, em setembro, a gente vai ter uma nova campanha aí para incentivar esses adolescentes a fazerem a segunda dose. Pronto. Muito obrigada, gente. Tá. Tenho autorização do Sr. Presidente, não é, para podermos fazer perguntas. Numa conferência não há perguntas, mas eu acho que o tema é tão importante que merece, portanto, estar disponível e, portanto, fazerem perguntas à doutora Ana Gorete. Quem é que... Luísa Menezes, de Pernambuco, parabenizar a palestra e a estratégia e a grande campanha que o Ministério da Saúde vem fazendo e que, de certa maneira, a gente fica um pouco envergonhado, né? Porque a gente, muitas vezes, reclama de algumas políticas de saúde quando não tem. E agora a gente tem, está disponível e a gente não faz. Então, acho que cabe a todos nós lutarmos para que essas crianças elas sejam vacinadas, essas adolescentes e as adultas jovens convivendo com HIV. E aí a minha pergunta, Gorete, vai no sentido exatamente dessa população de 9 a 15 anos que convive com HIV, cuja recomendação, ao invés de 2 doses, seriam 3 doses. Então, eu pergunto se o PNI está promovendo essa orientação para todos os postos de saúde ou se essa população teria que ser alertada para não ir nos postos e sim nos CRIE. Qual tem sido a determinação, a orientação do PNI? Obrigada.
Desculpa, você tocou num ponto super importante que eu me esqueci. A orientação para essa população de 9 a 26 anos são 3 doses. Tá? E isso a gente tem mandado inúmeras notas técnicas e falado. Inicialmente, a nossa recomendação, junto com a coordenação de DST-AIDS, o departamento, era de vacinar ou nos CRIs ou nos centros de referência da própria DST-AIDS. Mas, quando a gente viu essas baixas coberturas, o que a gente fez? A gente tem CRI, geralmente, em um local do Estado, que é na capital. Tá? Então, para que a gente pudesse estar ampliando esse acesso, a gente orientou que, de fato, essa população pudesse estar fazendo em qualquer unidade de saúde, contanto que levasse uma prescrição médica, né, para que, senão, chegaria uma pessoa de 18 anos querendo vacinar e o pessoal não iria fazer essa vacinação. Essa ampliação, e não se limitar somente aos CRI, foi apenas no sentido de você ampliar o acesso dessa população, mas eu acho que não está adiantando muito, não. Eu acho que a gente tem que repensar, e aí eu gostaria, se vocês tivessem alguma ideia, né, que pudesse estar nos orientando de ver o que a gente faz com essa população para que elas possam se beneficiar com essa vacinação. Olá, Mauro. Em cima dessa fala da Luísa, a gente tem observado a taxa, né, em pessoas que vivem com HIV, e se você já tem esse dado, que ela vive com HIV, ela está matriculada, provavelmente, num serviço. E o que estranha muito é que o colega ou os colegas que o atendem sabe nome, telefone, endereço, disponibiliza medicamentos antirretrovirais, faz carga viral, isso tudo. Quer dizer, essa população tinha que estar sendo assistida em todo o sentido por esses colegas, por esse serviço. E mesmo assim, nem só falar dessa população adolescente, não. Jovem assim, até de 9 a 14 anos, não, mas população com 21 anos, 26 anos, que mesmo assim está baixa, quer dizer, e aí, que se passa? Isso não é política, isso é divã para o colega. Isso daí não tem que fazer educação em saúde para a população. Isso aí é uma DR no serviço para que esses serviços encarem essas possibilidades, muito bem falado por Luísa e por você, que já disponibiliza e já coloca a vacina, né, em todos os serviços. Quer dizer, o que passa com esses serviços que não cumprem a recomendação de estar fortalecendo? Tem algum dado disso? Isso era uma primeira coisa. A segunda, já aproveitando, a gente viu que você mostrou que na região norte tinha menor cobertura. Se eu vi errado, você me corrige, porque eu já estava ali botando a sua fala no Facebook, então posso ter perdido um pouco. Mas eu percebi que em Meninas era muito pequeno, no norte. Mas, se eu não me engano, AP deve ser Amapá, RR deve ser Rondônia e outro estado, tem a maior cobertura na vacinação dos meninos. Que se passa lá nessa região? Você tem alguma informação? Mauro, em relação a essa questão da população vivendo com HIV/AIDS, de fato, a gente não consegue entender, porque são pacientes cadastrados, né? A gente estava até conversando antes da fala, ela dizendo que Portugal tem uma cobertura de 85% de segunda dose de vacina HPV, porque lá, quando as crianças nascem, elas já são relacionadas com uma unidade de saúde, e a unidade de saúde busca, quando elas têm a faixa etária adequada, para essa vacinação. Então, a própria unidade de saúde faz uma buscativa dessas meninas. A gente não tem isso aqui no Brasil, que seria ótimo, mas a gente poderia ter isso dentro desses serviços que têm cadastrados essas pessoas que vivem com HIV/AIDS. Para a gente é complicado até a gente fazer uma avaliação de cobertura, porque, por exemplo, dentro do nosso sistema de informação, não tem escrito população
com DST-AIDS, até porque tem toda uma história de sigilo, né, que você não pode estar discriminando. Então, a gente só sabe que é a população que vive com HIV-AIDS, porque é aquela população que foge da faixa etária que a gente vacina dentro do Programa Nacional de Imunização. Mas eu acho que talvez a gente, voltando para Brasília, que se a gente puder conversar com a Adélia, com o pessoal, para ver de que forma que a gente pode estar fazendo um trabalho, principalmente nesses centros de referência da DST-AIDS, no sentido de estar buscando esse pessoal e fazer pegar o sistema de informação do próprio departamento para ver se a gente pode estar monitorando isso aí. Olha, outra dificuldade que a gente vai ter é monitorar a cobertura dos imunodeprimidos. Nós buscamos um denominador, ninguém sabe. As sociedades científicas não têm. A gente liberou essa história porque a gente sabe que é importante, mas a gente não tem como medir se eles estão sendo vacinados, a cobertura está adequada ou não, porque não se sabe quantas pessoas que têm imunodeprimidos no país, dentro dessas especificações. Então, eu acredito até que possa ter uma cobertura um pouco maior, que os estados estão tendo um pouco de dificuldade, sabe? Mas, assim, deveria estar bem maior essas coberturas vacinais. Mas eu acho que a gente pode estar tentando ver de que outra forma a gente pode estar medindo essa questão. A outra pergunta foi o quê, Mauro? Já me esqueci. Só um pouquinho. Gorete, pode só falar uma coisa antes que tu termine, da Claro. questão dos serviços de HIV. Então, eu trabalho num serviço universitário que atende paciente soropositivo. Você fazer uma prescrição e mandar o paciente fazer uma vacina, quem trabalha com pacientes aqui sabem que dos que a gente manda, em torno de 20% a 30% vão ao posto de saúde fazer a vacina. Então, se realmente a gente quiser alcançar uma alta cobertura de vacinação entre os pacientes vivendo com HIV, nós vamos ter que ter, sim, uma postura agressiva da Secretaria Municipal de Saúde de ir aos serviços e vacinar os pacientes nas consultas, etc., etc., porque a gente não tem estrutura de busca ativa, muitos serviços não têm assistente social, ou se aposentou e não tem mais, né? Na nossa universidade, vocês sabem como as universidades federais estão com dificuldade de repor pessoal. Então, assim como eles não fazem carga viral e CD4, como as gestantes não fazem os exames de pré-natal que a gente solicita, também não fazem a vacina. Então, se não tiver uma postura da vacina estar ali no serviço, que pelo menos quem vai ali vai ser vacinado, e essa é uma sugestão que a gente pode dar, que vocês podem trabalhar com o departamento para que eles trabalhem com os estados e com municípios, isso não vai mudar. Então, Maria Ângela, eu já te digo, é só o pessoal do departamento nos pedir, porque vacina tem. Nós não temos problema. Essa é uma das vacinas que nós nunca tivemos problema. A gente sabe que não, mas tem que ter no serviço. A gente sabe que não, porque o paciente que vive com HIV, ele tem outras milhões de coisas acontecendo, e eles não vão fazer. Embora, claro, eu acredito que alguns colegas nossos realmente não façam, não encaminhem. Mas a gente que encaminha não tem um resultado bom. Se depender da gente, é só o pessoal do departamento nos dizer quantas doses de vacina precisa para mandar para vocês, que a gente manda. Está aí. Aproveitar a gente fala tanto de aproveitar as oportunidades, mais uma. A pergunta foi que em meninas, no norte, era o mais baixo, e em meninos é o mais alto. Olha, eu sei que Roraima é um dos estados que tem uma cobertura vacinal, por incrível que pareça, bem alta, vocês viram ali, né? Desses estados da região norte. Eu não sei se é uma questão cultural, sabe, Mauro? Eu não sei o que acontece na região norte. O que aconteceu nesses 3 estados, Exatamente. que é maior do que São Paulo, DF, Rio de Janeiro. Eu fico apavorado, realmente apavorado, todo esse esforço que a gente faz no Rio, vai em Complexo do Alemão, Morro dos Prazeres, isso e aquilo. E quando a gente olha, é um dos estados mais baixos, Deus do céu. O que se passa? Não, olha, tem hora que eu tenho vontade de chorar, juro por Deus. Eu tenho vontade de chorar quando a gente pensa que a gente vai ter vacina
sendo jogada fora pelo prazo de validade. A gente sim. sabe que vacina você já prevê uma perda, porque vacina tem a questão das redes de frio, que pode estragar, tem erros de administração. Você espera aí em torno de 5% de perda de vacinas, quando é a monodose, como é o caso do HPV. Quando são mais doses, essa perda é maior. Mas, mesmo assim, tá, a gente jogar fora vacinas de HPV por falta de uso, gente, dá dó. A gente fica consternado de ver e sem saber o que fazer mais para convencer essas famílias e os profissionais de saúde da importância dessa vacinação. Boa tarde, meu nome é Vilma Campos, eu sou professora da Universidade Unila de Paraná, Foz do Iguaçu, Paraná. E aí eu fiz um projeto de extensão para aumentar o nível de vacinação em Foz do Iguaçu. E eu assisti os vídeos, né, sobre conscientização para que as crianças possam ir fazer essa vacinação. Todos esses vídeos estão para convencer essas crianças que a vacina é bom. Mas o problema não é convencer as crianças a procurarem a vacina. O problema maior é convencer aos pais que têm que ser vacinados. Junto com a equipe de saúde, a gente fez 160 convites, fizemos busca ativa com a ACS, os alunos da UNILA, procuramos, entregamos os convites, preparamos uma palestra, tudo, para primeiro dar treinamento ou tirar dúvidas aos pais, né, em relação ao HPV, e depois, uma segunda etapa, poder ir com os alunos e o pessoal da Secretaria de Saúde vacinar nas escolas. Preparamos tudo, mas só um pai foi para a palestra. Uma pessoa só, de 160 convites. Então, fomos ver os vídeos e era todo para convencer os meninos que era bom tomar vacina, que não ia doer, que eles não iam passar mal. Mas eu acho que, de repente, tem que mudar a nossa conversa e falar ao pai que é irresponsabilidade dele não levar ao posto de saúde seu filho para vacinar. Tá. Só responder, há 2 anos atrás, você tem toda a razão, há 2 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Imunização, e nós participamos, fez um grande seminário com os principais articulistas de Folha de São Paulo, do Globo, desses grandes jornais. Né? Foi no auge da questão dessa história das meninas, da ansiedade pós-vacinal. E isso, eu acho que melhorou muito a questão das notícias vinculadas ao HPV. Nós estamos tendo sorte, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas só esse ano a gente já teve o Mauro Romero falando no Boechat, a gente teve um Fantástico falando super positivo em relação à questão do HPV. Nós tivemos um jornal nacional falando maravilhoso, com a Rosana Richman falando, dizendo que não conseguia entender que a população fica no afã de ter uma vacina contra o câncer, e a gente tem, e as pessoas não utilizam, falando da importância, várias pessoas falando. Nós tivemos um artigo escrito pelo Drauzio Varela, exatamente culpabilizando as famílias, dizendo uma coisa, foi uma nota muito dura, falando da irresponsabilidade de não vacinar os seus filhos. Então, assim, nós estamos tendo a sorte de ter a mídia ao nosso lado, tá? Que eu acho que, inclusive, isso tem segurado um pouco a atuação desses grupos antivacinas no país. Parabéns. Ivo Castelo Branco, eu sou do Ceará, da Universidade Federal do Ceará. Eu tive uma experiência há 3 anos atrás, onde eu acompanhei 2.200 crianças em escolas de 5 a 13 anos. Durante 3 anos, nós fizemos um monitoramento febril dessas crianças. E a gente simplesmente ia lá para acompanhar essas crianças, para depois pensar numa vacinação, que a gente queria acompanhar o follow-up de dengue, quantos se adoeciam, quantos eram assintomáticos. Isso que a gente queria saber, é um trabalho muito caro. Para a gente poder entrar na escola, tem uma coisa chamada-se Conselho de Educação de cada escola, onde tem as pessoas da escola, professores e pessoas da comunidade. E essas pessoas são decisivas para que a população daquela escola faça adesão, porque eles têm mais do que fantástico, eles não leem jornal. Um artigo como esse, ninguém sabe ler, essa coisa não vai participar. Então, uma coisa que a gente aprendeu, eu sou clínico, eu não aprendi a mexer com isso daí, mas enquanto a gente não envolveu
aqueles líderes comunitários, daqueles conselhos de educação, de cada escola, e cada conselho de escola tem. Não precisa que o pai vá para aquelas reuniões, que eu também tentei fazer reuniões e a gente tinha uma adesão pequena, que os pais trabalham, eles só têm dinheiro para ir trabalhar e voltar, eles não têm para ir para aquela reunião a mais. Então, é uma coisa que a gente perde muito isso daí, é o envolvimento desses conselhos. Não sei como isso seria envolvimento, porque meu trabalho é muito pequeno em relação ao Brasil, mas foi uma maneira de a gente ter uma adesão muito grande, e a gente conseguiu fazer um segmento durante 3 anos de 2.200 crianças. Então, quer dizer, e com o envolvimento desses conselhos, a gente conseguiu fazer isso daí, porque esses conselhos são representativos da sociedade, de professores e da comunidade. E quando eles aderem, a gente tem uma boa aceitação pela população daquele local, e uma adesão muito grande, porque eles têm uma força muito grande disso daí. Era um conselho pela experiência que talvez valesse. Não sei como a gente podia fazer uma extrapolação para esse projeto, mas se a gente pegar esses conselhos, eles têm uma importância muito grande para a adesão da população. Você tem toda a razão, porque agora nós temos o apoio do governo federal, né, do MEC, mas isso não está se traduzindo em apoio municipal. Esse apoio municipal, ele é fundamental, e tem que ser mesmo com o secretário municipal, com esses conselhos, com o secretário estadual municipal de saúde, para fazer essa integração, porque não adianta o nível federal dizer faça, se o município disser não quero, não faz. Né? Nós estamos numa... É verdade. Eu sou Isabel Doval, trabalho com Mauro na Universidade Federal Fluminense, sou professora da disciplina de ginecologia e tenho um ambulatório de patologia do trato genital inferior. Tem uma aluna minha que publicou agora uma tese, defendeu tese de doutorado com publicação no Journal de Transplant sobre pacientes transplantados e a ocorrência de infecção por HPV e lesões HPVs induzidas em pacientes transplantadas. Então, nós vimos que 16% dessas mulheres desenvolveram lesão de alto grau, teve um caso de câncer de colo uterino. Essas mulheres eram virgens de HPV antes do transplante, e a média da faixa etária da ocorrência, quer dizer, de transplante, foi em torno de 40 anos. E agora está entrando para pacientes transplantados, imunossuprimidos por transplantes e não HIV positivos. Né? Então, até o Mauro falou assim, vamos lá comentar pelo seguinte, essas pacientes elas levam um tempo grande na fila do transplante. E agora está para pacientes transplantados. Por que não essas pessoas, essas mulheres ou homens que já estão na fila, elas não terem a vacina antes do transplante? Porque elas levam tempo nessas filas, para depois serem transplantadas. E nós vimos que, dessas pacientes, a maior parte dos HPVs eram HPVs do tipo 16. Então, eu acho que seria uma coisa muito interessante. Esse é o primeiro trabalho realizado em mulheres brasileiras. Primeiro trabalho, não tem trabalho sobre isso no Brasil. Ele é inédito, e ele corrobora a questão da vacinação. Então, eu acho que seria uma coisa muito importante para levar para o Ministério, ou estender a faixa etária, ou, o melhor, como as pacientes ficam um tempo grande na fila, elas serem vacinadas antes do transplante, que eu acho que seria antes de elas terem o quadro da imunossupressão. Porque, após o transplante, que eu estava conversando com Maria Clara, essas pacientes, o próprio transplante pelas drogas, elas já se tornam imunossuprimidas. Então, o ideal é você fazer esses anticorpos antes da imunossupressão, porque aí elas já vão estar resguardadas para esses tipos de HPVs. Eu tenho uma sugestão. Eu sugeriria que a gente incluísse esse estudo, o resultado desse estudo, na próxima reunião do nosso Conselho Técnico Assessor, que é quem decide a ampliação de faixa etária, que vocês pudessem fazer essa apresentação para que a gente pudesse pedir a ampliação para quem está na fila. Eu acho que faz todo sentido. Porque o trabalho nacional, um trabalho que foi publicado numa revista importante agora, tem um mês, tem 15 dias. E eu acho que seria uma coisa interessante. Pode contar com a gente. Ok. Obrigada. Não temos mais ninguém para colaborar nesta conferência, que eu penso que é extremamente importante. Isto é para dizer que em Portugal, portanto, a vacina para as raparigas começaram em 2008. Neste momento, os rapazes não estão incluídos no planeamento familiar. Eu estou aqui a tentar estimular o nosso Mauro
e agora a doutora Ana Gorete a tentar, e tento passar vídeos, portanto, criei uma sociedade papiloma vírus para estimular, portanto, os lusófonos para serem vacinados, principalmente os rapazes. São vacinados pelos pediatras, os pediatras é que vacinam as crianças, claro que é caríssima a vacina, o Estado, portanto, comparticipa, mas não é grátis, só são grátis para as meninas, portanto, a proteção ronda os 85%, também tivemos uma quebrazinha por causa destas que houve, a divulgação contra a vacina, como no sarampo, etc. Mas já está mais equilibrado. Agora não temos os rapazes. Eu pergunto, querem ir a Portugal para tentar estimular, a ver se entra no plano de vacinação, portanto, que é extremamente importante, porque é tão grave do colo do outro. Com prazer nós vamos. Portanto, é isto que eu deixo, portanto, aos colegas brasileiros, venham até Portugal para vacinar os nossos meninos, para entrar no plano de vacinação, porque não está ainda contemplado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada por tanta coisa.